próxima etapa é a avaliação compacta. O primeiro, lembrando que a gente lembrou da TAGA, que o primeiro componente é o suporte social. Então, a gente, nesse momento, fundamental a gente cronometrar, porque pensando que um dos objetivos desse nosso projeto é chegar a um modelo de avaliação compacta, que a gente ganhe em agilidade para a avaliação do paciente internado em ambientes concorridos, a gente comprovar que a nossa avaliação é de uma rápida aplicação é muito importante. Então, esse ponto é fundamental. Nesse momento, começar a registrar o tempo para execução da avaliação. O primeiro ponto é o contexto social, então, classificação socioeconômica, para a gente avaliar a renda familiar desse paciente, com quem ele mora, então, se ele mora com familiar, com cuidador, se é institucionalizado ou se ele mora sozinho, com que frequência contará com alguém para permanecer como acompanhante na internação, e se existe uma pessoa em que o paciente confia e representaria sua opinião caso não pudesse expressar, e o nome do paciente, o nome dessa referência. Segundo ponto, o uso de sistema de saúde, então se necessitou de atendimento de urgência ou hospitalização nos últimos 6 meses, não considerando essa internação. A ocorrência de quedas, se teve algum evento de queda nos últimos 12 meses. O número de medicamentos que faz uso, essa informação ele já puxa do nosso preenchimento no campo anterior, então a gente não precisa preencher novamente. Funcionalidade, a gente avalia a funcionalidade em 2 momentos, então a gente preenche a funcionalidade por ABVD, pelo índice de CATS, como o paciente era 1 mês antes da internação e como o paciente está no momento de admissão, então em relação ao autocuidado, qual é a capacidade do paciente tomar banho, se ele faz sem ajuda ou se ele precisa de assistência 1 mês antes da internação e no momento da internação, vestimenta, uso de toalete, transferência, continência e alimentação. Então, lembrando sempre de confirmar com o paciente se o paciente é capaz de fazer, porque muitas vezes o familiar auxilia e não percebe que vem assumindo a função do familiar. Então, por exemplo, vestimenta, o paciente ele é capaz de escolher sua roupa e vestir sua roupa adequadamente, completamente, sem ajuda, com exceção para amarrar o cadarço do sapato. Então, é importante a gente orientar o familiar o que a gente quer em cada momento da informação. Então, a BVD a gente pontua 1 mês antes da internação e no momento da internação. Aí a gente passa para a avaliação do domínio cognição. Como o delírio é muito prevalente, uma prevalência alta, e interfere na nossa avaliação cognitiva, a gente começa a avaliação de cognição aplicando o CAN. Então, lembrando que o CAN, ele é um método de screening, né, para rastreio de delírio, composto por 2 critérios maiores e 2 critérios menores. O critério maior, um estado confusional de início agudo e curso flutuante. Outro critério maior, com déficit de atenção, e os critérios menores, pensamento desorganizado e nível de consciência. Então, o paciente, uma forma de avaliar o início agudo e a flutuação é avaliar se a atenção, se o estado confusional está presente ou anormal, se o comportamento varia durante o dia ou na própria entrevista com o paciente, se tende a surgir, desaparecer, aumentar a gravidade, se ele tem um curso flutuante. O déficit de atenção, a gente pode, na nossa avaliação, perceber que o paciente se distrai facilmente ou no meio da anamnese o paciente cochila, o paciente perde o raciocínio do que a gente vem conversando, e uma forma da gente deixar essa avaliação objetiva, a gente pode usar o teste da Casablanca, então a gente pedir para o paciente apertar a nossa mão cada vez que eu vir a letra A, então eu posso soletrar Casablanca, C-A-S-A-B-L-A-N-A-C-A, e cada vez que o paciente ouvir a letra A, ele deve apertar minha mão. Se ele se perde na tarefa, característica um déficit de atenção, e ele pontua no critério maior. Pensamento desorganizado, então uma forma da gente objetivar a nossa avaliação de pensamento desorganizado com algumas perguntas de orientação tempo-espacial ou algumas perguntas do tipo, peixe voa? Ou se eu jogar uma pedra na água, o que acontece com ela? São formas da gente tentar avaliar melhor a organização do raciocínio do paciente.
O nível de consciência a gente avalia entre alerta, vigilante, que ele pode estar ou hiperalerta, hipersensível a estímulos ambientais, ou assustando-se facilmente, se o paciente está letárgico, se o paciente está em estupor ou coma. Então, o delírio a gente avalia com esses 2 critérios maiores e 2 critérios menores. Delírio ausente, a gente passa para a próxima etapa, que é o preenchimento do 10CS. Se o delírio está presente, a gente não consegue fazer uma avaliação cognitiva, então esse momento do 10CS não abre para o preenchimento. Então, vamos deixar o delírio como ausente. E passar para o preenchimento do 10CS. Então, lembrando que a avaliação cognitiva, a gente deve fazer a pergunta de forma muito objetiva, explicar com clareza o comando para o paciente, então, executar. Então, eu devo perguntar em que ano estamos, em que mês estamos, em que dia do mês é hoje. Lembrando que a gente não pode dar dica. Se o paciente falar, hoje é o dia 7 ou dia 8? O senhor acha que é 7 ou dia 8? Dia 7. Não, não posso. Eu devo falar, dia 7 ou dia 8? Escolha qual dia que o senhor acha que é o dia de hoje. E ele deve dar uma resposta. A memória imediata, a gente não pontua no 10CS, mas é importante eu garantir que tem um aprendizado. Então, eu preciso dar o comando muito claro. Então, falar para o paciente, agora eu vou dizer 3 palavras para o senhor, espere eu terminar e repita as 3 palavras. Vaso, carro, tijolo. Se acontecer do paciente, quando eu começar vaso, o paciente fala vaso, eu falo, aguarde um momento, espere eu falar as 3 palavras e o senhor repita as palavras quando eu terminar. Vaso, carro, tijolo. Memorize, que mais para frente eu vou perguntar novamente. E a gente pode fazer até 3 tentativas para o paciente ter o aprendizado. Esse momento não pontua, a gente passa para a próxima avaliação, que é a fluência verbal. Lembrar de explicar com clareza. Então, agora eu vou marcar 1 minuto no relógio e quero que o senhor me diga o maior número de animais que conseguir, o mais rápido possível. Vale qualquer tipo de animal. E a gente começa a cronometrar e marca o número de animais que o paciente falou no tempo. O aprendizado, então, é a memória de evocação. Gostaria que o senhor lembrasse as 3 palavras que eu pedi para o senhor memorizar anteriormente. Não pode dar dica, então o paciente precisa ser uma evocação espontânea, sem dicas. E aí a gente chega na pontuação final do 10CS. A gente passa para a autopercepção de saúde, que também é um outro componente que, se o paciente pontua no CAM positivo para delírio, a autopercepção de saúde fecha. A gente não vai ter esse campo para ser preenchido. Se o CAM é negativo, eu preencho o 10CS e eu chego na autopercepção de saúde, que é feita com percepção referida do familiar, do paciente. Então, eu falo, seu João, como o senhor considera a saúde do senhor? Boa, muito boa, regular, ruim, muito ruim? Então, é um dado pontual. Avaliação de humor, que é um outro componente da TAGA. Então, lembrando que na avaliação do humor, a gente usa o GDS de forma reduzida, o GDS de 4 itens. Lembrar, orientar o paciente, eu vou fazer umas perguntas para o senhor me responder de forma muito objetiva, depois a gente vai ter um tempo para conversar melhor de cada item. Então, o senhor está satisfeito com a vida? Pontua sim ou não. Abandonou as suas atividades de interesse? Pontua sim ou não. O senhor sente feliz a maior parte do tempo? Sim ou não, e prefere ficar em casa ao invés de sair para fazer coisas novas. Então, lembrando que se o paciente tentar falar sobre cada item, a gente pode interromper e falar, só pedir só para o senhor pontuar sim ou não, e em outro momento a gente vai conversar com mais calma. E a gente passa, então, para o componente de avaliação de nutrição. Então, se é possível medir peso e altura do paciente, a gente deixa escrito peso e altura e automaticamente calcula o MC. Se não é possível, a gente põe que não é possível medir peso, não é possível medir altura. A gente tenta estimar peso do paciente, então eu estimo que o paciente, por assim, que aí ele já calcula. Então, paciente de 70 quilos, de 1,70 m, 1,7, lembrando que não pode pôr vírgula, ou a unidade, desculpa. Pode tirar a unidade. Altura 1,7, por exemplo, e automaticamente já calcula o IMC.
qual era o peso aproximado a 12 meses, então o paciente pesava 80 quilos um ano atrás, e nos últimos meses o paciente perdeu mais que 4,5 quilos? Sim. Aí a gente já passa para a avaliação de velocidade de marcha para o paciente que é capaz de deambular. Então, o paciente capaz de deambular, a gente pede para caminhar em linha reta 4,5 metros. A gente mede no seu caminhar habitual. Paciente que usa dispositivo de marcha pode fazer a tarefa com dispositivo de marcha. E a gente mede 2 vezes a velocidade de caminhar em 4,5 metros e anota no nosso prontuário. O ideal é que a gente deixe no nosso centro já marcado um lugar que a gente saiba que tem a medida de 4,5 metros para a gente ganhar tempo na nossa avaliação. E aí eu anoto o tempo que eu usei para preencher a minha avaliação geriátrica compacta. E passo, então, para a próxima etapa,